Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo para explicar sobre a doutrina, uma das bases da fé protestante, a sola escritura. Estou aqui para falar sobre a Bíblia e sobre a Escritura. Para isso eu vou usar dois textos. O primeiro texto se encontra em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E o segundo texto ele se encontra em Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. A Bíblia, ela é um conjunto de livros que é dividido em Velho e Novo Testamento, que contém as palavras de Deus. Claro, foi escrita por homens, mas que suas palavras elas foram, como fala em 2 Timóteo, inspiradas por Deus. Ou seja, por exemplo, quando Paulo ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever as coisas, para ensinar as coisas, seja a igreja de Éfeso, Corinto, até suas cartas pastorais. Ela contém a palavra de Deus e a vontade de Deus. Na vida do cristão, ela é, Salmo 119, a lâmpada que ilumina os nossos passos. Como assim? O cristão, em sua vida cristã, tem que ter a sua Bíblia como base da sua fé, como base das suas ações. Pois somente a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela contém a real palavra e a vontade de Deus. Claro que Deus ele continua se manifestando no meio da sua igreja. Eu como pentecostal, acredito no dom do Espírito e a profecia ela é isso, a profecia ela é a palavra de Deus. Só que toda a palavra de Deus, ela tem que ser julgada. Paulo fala sobre isso, que temos que julgar as profecias de acordo com o que está na Bíblia. Ou seja, o caminho da vida do cristão tem que ter base, tem que ter fundamento bíblico, assim como as ações do cristão, pois é na Bíblia que Deus revela a sua palavra, a sua vontade. A Bíblia ela é inspirada por Deus, útil para o ensino. Quando Paulo escreve a Timóteo falando sobre o ensino, é o ensino das próprias coisas divinas, o ensino da sua própria A vida do cristão, a vida do crente, ela tem que estar sempre centrada na Bíblia, pois é na Bíblia que Deus revela a sua vontade, seus ensinamentos, o que quer que Deus queira que a gente saiba, ele revelou na sua palavra, ele revela na Bíblia. Ou seja, tudo que está na Bíblia é o que Deus quer que nós saibamos. O que não está na Bíblia, nós não precisamos saber, não tem necessidade da gente saber, pois a Bíblia ela já é suficiente. O versículo 17 da segunda carta de Paulo a Timóteo, que eu já li, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia ela já prepara o cristão para toda boa obra, toda a sua vida cristã. Ele já está preparado com a leitura da Bíblia. Ele não precisa buscar fora da Bíblia coisas para sua vida, coisas para seus valores, pois já está tudo na Bíblia. Claro que todo teólogo, todo cristão, quando começa a estudar teologia, ele vai estudar e vai ler outros livros. E sempre o livro que o cristão vai ler, ele tem que ter base bíblica. Pois é de fato na Bíblia que a gente vai saber o que é e o que não é verdade. Tudo que a gente lê, tudo que a gente escutar num vídeo bíblico, num livro, a gente tem que julgar. Paulo fala que nós temos que julgar as coisas, as profecias, e a gente vai julgar com base na Bíblia. E essa boa obra, ela não precisa estar necessariamente restrita a apenas o Novo Testamento. 14 e 15 do mesmo capítulo de Timóteo.
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tens convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo ele escreve isso, ele está falando que não necessariamente tem que ser só o Novo Testamento. A gente, o cristão, também leva muitos ensinamentos do Velho Testamento, pois Deus ele é imutável, Deus ele não muda. Então a sua vontade no Velho e no Novo é a mesma, pois o Deus é o mesmo e a sua vontade não muda. Claro que a aliança vigente e a aliança atuante que nós temos que levar é a nova. Só que os ensinamentos antigos também devem ser muito considerados, pois no Novo Testamento aprendemos muito também sobre Deus, sobre como é Deus, entende? O Velho Testamento também, claro, é observado como a palavra de Deus, assim como o Novo. A religião O Velho Testamento, claro, também observado como a palavra de Deus, ele diverge na Igreja Católica e na Igreja Protestante. Só que a gente tem que encarar o Velho Testamento não como um livro cristão. A gente tem que encarar o Velho Testamento como um livro judaico, pois Cristo, o Messias, ele vem para os judeus. A Bíblia fala, no primeiro capítulo de João, não vou me lembrar o versículo, mas eu vou botar aí, que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, só que os judeus não receberam como Messias. Só que essa promessa do Messias para os judeus vem do Velho Testamento. Então, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente tem que encarar o Velho Testamento como um livro judaico. E a Bíblia, digamos assim, a Bíblia judaica, ela é igual ao Velho Testamento da Reforma Protestante, que diverge do Velho Testamento da Igreja Católica. Por isso, o correto é o da Reforma Protestante, porque a Igreja Católica adicionou livros ao Velho Testamento. Já o Novo Testamento, ele é dividido nos seus. Já o Novo Testamento, ele foi escrito por apóstolos de Cristo, em sua maioria, e por discípulos dos apóstolos. Os 4 evangelhos foi Mateus e João como apóstolo e Lucas e Marcos como os discípulos dos apóstolos. Os apóstolos, eles eram tidos como autoridade nas igrejas. O que os apóstolos diziam era tido como verdade. Então, quando Paulo ele escrevia carta a uma igreja específica, essa carta de Paulo não ficava apenas na igreja, mas ela rodava por todas as igrejas e era tida como verdade, já que foi escrita por um apóstolo. O cânon bíblico neotestamentário só vem de fato fechar no Concílio de Hipona e em Cartago, que reconheceram 27 livros para o Novo Testamento. Só que isso foi quando pegaram os livros que já estavam escritos pelos seus apóstolos e já eram tidos como verdades e colocaram na Bíblia. Mas as cartas de Paulo, os evangelhos já era tido como verdade e como inspirado por Deus. Nesse vídeo, irmãos, eu expliquei sobre o que era a Bíblia, sua formação, sobre a inspiração divina, e eu tô com a ideia de gravar vídeos explicando sobre as bases da fé cristã.